a letra é miudinha, mas vai dar para me ler. As pessoas, pastor, às vezes pegam óculos para ler. Às vezes eu faço é tirar para me ler. Eu vou ler aqui em Marcos capítulo 5, versículo 15. Marcos 5 e 15, que diz assim: E eles foram ter com ele, o que tiveram demônio, e viram ele assentado, vestido e em perfeito estado. E eles ficaram com medo. Pronto. Agora vamos falar um pouco dessa mensagem aqui. Todos nós sabemos que aqui no capítulo 5 de Marcos, para mim, de todas as palavras, de todas as transformações, de todos os encontros que alguém teve com Jesus, para mim, este que me chama mais atenção. Ora, todos nós sabemos que esse cidadão vivia aprisionado pelos demônios, um homem que era esquecido pela sociedade, afastado pela sociedade, esquecido por todos. Alguém tentava tirar de onde ele morava dentro do sepulcro, no cemitério, e não tinha prazer em viver, vivia sujo, abandonado, jogado, noite e dia urrando, gritando. Alguém lhe prendia as cadeias com suas mãos, ele arrebentava. Então ele estava totalmente desenganado, não tinha mais jeito para a sociedade. Segundo alguns historiadores, ele tinha aí na base de 5.000 a 6.000 demônios que ele atormentava. Mas eu não quero entrar muito bem nesse detalhe. Eu quero entrar no detalhe que quando Jesus Cristo se encontrou com esse homem, Jesus foi ao seu encontro. Quando este encontrou a Jesus Cristo, correu ao encontro do Senhor. E quando este chegou aos pés do Senhor e perguntou: o que eu tenho contigo? Por que tu vieste me atormentar antes do tempo? Jesus disse assim para ele: sai dele. E ali houve uma transformação. Toda a cidade ali ficou assim com medo. Ali tinha algumas pessoas que tomavam conta de porcos, pastores de porcos, e os demônios se incorporaram e mataram aqueles porcos. Ali uma tragédia foi tão grande que o povo saiu e correu para a cidade e avisaram, porque tudo que é novidade, tudo que chama atenção, tudo que é algo sobrenatural, numa cidade grande já causa um tremendo alvoroço. Imagina uma cidade pequena. E aquele moço era conhecido em toda a cidade. Todos temiam aquele moço. Ninguém reconhecia pela sua estética, ninguém reconhecia pelo seu estado físico, ninguém reconhecia a sua parte intelectual. Não, a família já tinha jogado fora, a família não tinha mais condições, nem sabia onde eu mesmo estava. E se sabia, não tinham como trazer de volta. Pastor, o que me chamou a atenção é que depois que ele foi expulsaram aquele demônio, anunciaram na cidade e passou alguns dias. Aí aquele moço, ele se apegou a Jesus, mas ele gostou tanto de Jesus, que aonde Jesus Cristo ia pregar, ele estava assentado. E alguém na cidade, ouvindo, a Bíblia diz que às vezes é preciso ver para crer, e o crente é o contrário, o crente tem que crer antes de ver. E eles foram para ver se aquele homem tinha sido liberto mesmo. E quando chegaram lá, viram aquele homem ali, 3 características que chamaram a atenção. Que é essa que eu li. Primeiro, viram ele assentado. Primeira característica. Uma pessoa anormal não tem paz. Uma pessoa que não tem tranquilidade não tem paz. Aquele homem vivia urrando. Aquele homem vivia gritando, amarrado. De repente, quando alguém chega e vê aquele homem sentado, em perfeito estado, aquilo chamou a atenção. Segunda característica, ele viram ele vestido. Porque ele andava todo rasgado, ele andava todo sujo, mal cheiroso, sabe? E eles se espantaram. O que eu quero falar nisso, que Jesus Cristo mudou ele a paz. Jesus falou: eu sou o príncipe da paz, eu sou a paz. Segui a paz e a santificação, sem a quais ninguém verá Deus. E eles viram aquele moço com paz, viram aquele moço vestido. Mudança externa. Nem sempre a mudança tem que ser incompleta. O crente fiel, o crente verdadeiro, ele tem que ser novo, externo e internamente. Tem pessoas que se vestem a sua estética por fora, é bonito, de aparência, mas por dentro como é que está o coração? Isso aí o profeta Samuel foi repreendido por Deus por isso, por julgar pela aparência. Mas aquele moço estava em perfeito estado, vestido, penteado,
assentado. E o terceiro ponto que me chamou a atenção daquele moço, além dele estar sentado, vestido, estava ali ouvindo a palavra de Deus. E eles temeram, viram que aquele moço chamado Jesus era um homem diferente, um homem que conseguiu fazer o que as autoridades não conseguiram, um homem que conseguiu fazer o que a força da polícia da época, dos homens da segurança não conseguiram. Ele conseguiu fazer o que a medicina não conseguiu fazer. Jesus conseguiu fazer o que os psicólogos, o que os cientistas não conseguiram fazer. E isso chamou a atenção. E aonde Jesus ia, ele se apegou a Jesus. Agora, para finalizar, Jesus foi para aquela cidade justamente para libertar aquela vida, para transformar. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, 17. Uma transformação, ela tem que ter uma dupla personalidade. Ela tem que ser externa e interna. O meu coração, a minha boca, fala do que o coração está cheio. Eu tenho que me trajar bem, eu tenho que me aparentar bem, saber que eu sou crente, onde eu andar, saber que eu sou crente. Eu tenho que pensar bem, tenho que limpar minha mente. E aquele moço começou a ouvir, se apegou. E olha, e quem realmente toma água não quer voltar atrás. Jesus diz, pronto, já fiz a obra, eu vou embora. O rapaz entrou no barco, pastor, e disse assim, eu vou contigo. Jesus não lhe permitiu. Ele disse, eu não permito você ir. Volta para a sua cidade. Vai para a tua família e anuncia qual grande coisa Deus fez por ti e como ele teve misericórdia de ti. E a Bíblia diz que aquele moço foi para a sua cidade por nome Decápolis. E naquela cidade ele anunciou o que Deus fizera com ele. Agora pensa numa alegria. Saber que um filho está perdido. Saber que o filho está abandonado. Saber que o filho estava anos e anos morando dentro do cemitério. Que estava totalmente abandonado pela sociedade. Não tinha ninguém que fizesse nada por ele. De repente ele chega em casa. Talvez a Bíblia não fala, mas se foi para casa porque tinha família. Se tivesse esposa, ele ia dizer, minha filha, voltei. Papai e mamãe, voltei. Meus filhos, voltei. E alguém se espantou. Quem fez isso por você? Ele disse, um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus apareceu onde eu estava e me libertou. E a Bíblia diz que ele anunciou em Decápolis, ele foi consagrado, podemos dizer assim, de uma maneira verbalmente falando, que ele foi consagrado evangelista. Ele saiu pregando na cidade de Decápolis a transformação. E que transformação! Quantas e quantas vidas aquele homem não ganhou para o Senhor? Quantas e quantas almas aquele homem não ganhou para o reino de Deus? Ele amou a Jesus Cristo. Ele passou pelo processo do novo nascimento, ele mudou de vestes, ele mudou a maneira de pensar, ele mudou a maneira de vestir, ele mudou a maneira de adorar, ele se tornou-se um grande pregador. A Bíblia diz que aquele que não nascer de novo não pode ver. Imagine entrar no reino de Deus. Está escrito em João, capítulo 3, versículo 3. Isto a sociedade, isto os sociólogos, isto os cientistas não entendem. Ora, o Nicodemos era um homem formado da lei, e ele dizia, como é o processo desse novo nascimento? Por acaso um homem já de idade como eu, posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus falou, o vento sopra onde quer, e cada um ouve a sua voz. Você não entende as coisas de Deus. E começou a falar do novo nascimento. Então, nascer de novo é mudar de uma maneira radical. Nascer de novo é amar a palavra de Deus. É colocar Jesus no coração e não tirar. É guardar a palavra, como falou o profeta Davi, no Salmo 119, versículo 111. Eu escondi, guarda não, esconder. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aquele novo nascimento daquele homem, ele surgiu muitas e muitas vidas na sua cidade. Aquele homem, na sua cidade de Decápolis, foi um dos primeiros anunciadores da palavra de Deus. Uma palavra que salva, que transforma, uma palavra que traz felicidade. Por isso eu digo, amigo que está me ouvindo nesse momento, você pode passar por luta, por dificuldade. Você pode passar por qualquer situação, como foi falado aqui pelo pregador que me antecedeu.
Você pode passar por todo tipo de problema. Não existe desculpa para dizer, eu saí da igreja por isso, por aquilo, por outro. Já ontem eu falei isso na igreja. Não existe desculpa. Eu deixei Jesus porque alguém não gostou de mim. Sendo assim, eu não era crente, que muitos não gostam de mim, não gostam de você, não gostam de você. Eu deixei Jesus porque não me deram oportunidade. Você tem oportunidade todo dia. Eu deixei Jesus porque faltou emprego. Eu vou deixar. Não. Nada nos impede de sair da presença de Deus. O apóstolo Paulo falou que não é a fome, não é a nudez, não é o futuro, não é o porvir, não é a potestade, não é a profundidade, não é nada, não é os anjos, nem os anjos, viu? Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo abandonou tudo, mas ele blindou a sua fé, ele guardou a sua fé nos seus momentos, últimos momentos da sua vida, quando ele estava algemado, sabia que ia morrer. Ora, provavelmente os demônios estavam ali ao lado, vai desistir, vai desanimar, vai blasfemar, ele sabe que vai morrer, foi condenado, mas ele disse uma das frases que eu guardo no meu coração: eu combati o bom combate, eu acabei com a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Tocaram no meu corpo, tocaram nos meus bens materiais, tocaram na minha alma, tocaram em tudo,